O Senhor esteja convosco. No meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os seus empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então, devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a gente já deve ter escutado muitas vezes, o comentário que essa palavra talento não queria dizer como quer dizer hoje, uma qualidade, um dom de uma pessoa. Essa conotação de qualidade, de dom, vem justamente por causa dessa parábola. Quando Cristo proferiu essa parábola, talento era uma medida de valor imaginária que equivalia a entre 30 e 35 quilos de ouro. Então, é esse montante que o patrão espera que seja, que renda e que produza frutos. Mas aqui, mais do que tudo, essa parábola nos mostra 2 atitudes diante da vida. Ela lembra muito uma palavra que é muito bom a gente meditar sobre ela com frequência. Aquele que quer salvar a sua vida vai perdê-la, e aquele que perder a sua vida por mim vai ganhá-la. Justamente aqui são essas 2 atitudes. Aquele que
quer guardar, conservar a sua vida, e aquele que entrega a sua vida por amor. Aquele que entrega a sua vida por amor multiplica o bem, multiplica o amor. Tá? Em atitude generosa, em atitude de horizonte amplo diante da vida, diante das pessoas. Tem uma atitude de não ter medo daquilo que podem fazer ou do que pode acontecer quando abre o seu coração para se doar, se torna vulnerável ao se doar, ao entregar, a ser generoso. Uma atitude disso, daquele que quer compartilhar e multiplicar o bem, o amor, tudo aquilo que é bom para os nossos irmãos. E, por outro lado, a gente tem a atitude daquele que tem o medo, é regido pelo medo da morte. Então, procura conservar a sua vida, procura não repartir, procura agarrar com todas as forças essa vida que a gente sabe que é finita, que tem sempre o mesmo fim, mas vem diante da vida com essa avareza de arrancar uns 10 minutinhos a mais da morte para poder usufruir com usura de uma vida que não, no final, não se usufrui, porque toda a vida guardada para si mesma não produz alegria, não produz fruto e não dá satisfação. Eu me lembro aqui, logicamente sem adotar uma postura julgadora ou condenatória, mas a título de ilustração, eu me lembro quando a gente fazia férias no litoral paulista, que é tão bonito, aquele litoral norte cheio de prainhas, de pequenas enseadas. E ali muitas vezes a gente encontrava entre uma prainha e outra, entre uma enseada e outra, mansões enormes, bonitas, parecendo castelos, parecendo palácios. E ali a gente começava a conversar com os cuidadores dessas mansões, e eles nos diziam quem eram os proprietários, aqueles mega empresários que tinham por ali, que iam de helicóptero para aquela mansão. E eles nos diziam assim, eles vêm com frequência? Não. A última vez que eles apareceram aqui foi há 2 anos atrás. E vieram e ficaram um dia e voltaram. Então, tem muito, mas não aproveitam, não se alegram por aquilo que têm, não compartilham, porque estão trabalhando duramente, dia e noite, sem pausa, sem descanso, com medo de perder tudo aquilo que foi acumulado. Então, o medo faz com que a pessoa viva na tristeza e, no fim, a pessoa acaba perdendo aquele pouco que ela acumulou e que ela trata com tanta avareza. Então, aqui Jesus nos convida a ter diante da vida uma postura generosa, uma postura de dom, de dádiva, de entrega de nós mesmos, de a gente não ter medo de ser generosos, mesmo que muitas vezes a gente encontre ingratidão, mesmo que muitas vezes a gente, se tornando vulnerável ao abrir as janelas do nosso coração, receba feridas, mas é impossível amar sem receber feridas. E, no entanto, sem o amor, a vida do ser humano não é vida, é uma morte continuada. Vamos pedir ao Senhor, hoje na festa de Santo Agostinho, esse grande buscador de Deus que procurou o amor verdadeiro, a verdade, o bem verdadeiro durante toda a vida e no final, assim, já maduro, encontrou em Jesus Cristo e foi esse grande padre da igreja, esse grande doutor, esse grande sábio que nos deixou um ensinamento tão maravilhoso. Pedir por intercessão dele
Que o nosso coração seja esse coração que busca o bem maior, que não se acomoda com o já conquistado, mas abra os horizontes, caminhe na direção da entrega, da doação de nós mesmos.